Segue a gente aqui falando desse 2025, que está engatinhando, mas já vai trazendo boas notícias também para quem sofre com a burocracia infernal dos planos de saúde. Eu tenho certeza que você do outro lado sabe do que eu estou falando. Se vocês já passaram... No caso, a última mudança aqui já passou a valer as novas diretrizes da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a alteração da rede hospitalar nos planos. E, claro, a gente vai estar trazendo já a Luciana Verdolim aqui para trazer mais detalhes. Qual foi o movimento do xadrez político até chegar a essa mudança salutar, importante. Mas eu quero já repercutir aqui um pouquinho com a minha bancada maravilhosa. Durso, plano de saúde que deveria ser um conforto, né, uma apólice de seguro, literalmente, tem virado um verdadeiro inferno para muitos e muitos brasileiros. Como é que você está vendo isso? Maria, a gente precisa criticar e cobrar quando necessário e elogiar quando é devido. A ANS acertou nessa mudança. Nós temos uma situação hoje que o plano de saúde é caríssimo, quase impagável em muitos casos, e simplesmente você tem cancelamentos de contratos unilaterais. O plano de saúde simplesmente diz que muitas vezes que não tem mais interesse em ter ali a sua contratação. E em casos mais graves, que é o que a ANS vai tratar agora, né, está ali resolvendo, é o descredenciamento de hospitais. Então imagina que você vai lá e contrata um plano de saúde porque tem um hospital ali na sua região que você gosta, que você confia, que tem seu médico de confiança, e aí quando você começa a pagar, simplesmente vem um plano de saúde e descredencia esse hospital, colocando outro no lugar que você não entende ser do mesmo, da mesma qualificação, do mesmo nível, que não está na sua região, que não tem seu médico de confiança. Então a ANS está mudando com relação a essas alterações, descredenciamento, credenciamento de hospitais no mesmo nível, aviso prévio, são várias mudanças que são em defesa do consumidor. Isso é ótimo, a ANS precisa fazer mais. Eu ainda entendo que esse sistema que nós temos de plano de saúde são muitas vezes os reajustes totalmente abusivos, né? Você contrata um plano de saúde e no ano seguinte ele aumenta 20%, 25%. Isso se torna o sistema todo um prejuízo muito grande, um problema muito grande para as famílias brasileiras, que você não tem previsibilidade, que você tem dificuldade em ser atendido, hospitais lotados. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão que a ANS tem que tratar, tem que lidar, e eu digo, e já aqui sugiro nos próximos passos. Pois não, Marinho? Não, só concluindo aqui, o Dulce estava com o comentário dele, a gente vai seguir explorando contigo, também com Diogo da Luz e Jess Peixoto, mas só para recepcionar de volta agora, sim, todo mundo que está nos ouvindo também, sintonizados aqui no Morning Show, o tema da vez é a mudança mais do que bem-vinda da Agência Nacional de Saúde, com as novas regras, simplificando e também trazendo, enfim, realmente mudanças para valorizar o sofrido consumidor, o sofrido beneficiário desses planos, que sua, melhor dizendo, para poder providenciar isso não só para si, mas para a sua família, por muitas vezes. Mas vamos direto com a Luciana Verdolim em Brasília, que com certeza ninguém melhor que ela para trazer os detalhes exatos de como foi essa movimentação, quais são as mudanças na prática. Luciana, a palavra é sua. A gente já vai estar estabelecendo aqui o contato, a Luciana está se preparando ali, normal, mas enquanto a gente já estabelece esse ponto, eu vou pedir só para a minha diretora liberar esse ponto aqui, e aí eu já vou com a Jess Peixoto. Então, aqui a gente vê uma situação que realmente deve-se elogiar a decisão. Só que, mais uma vez, essa é uma decisão que demorou muito para ser tomada e que poderia ter sido adiantada. Por que eu falo isso? Porque esse é um problema, talvez seja o problema mais recorrente em relação aos planos de saúde. Minha avó Aura, por exemplo, foi fazer uma cirurgia e o hospital estava sendo descredenciado. Era um tratamento que ela fazia acompanhamento com o mesmo médico 12 anos e nós tivemos que optar por fazer aquilo privadamente, ou seja, pagando, apesar de ter o plano de saúde, porque o hospital estava sendo descredenciado e saindo dali. Obviamente, entramos na justiça, a justiça cedeu a nossa argumentação e o plano de saúde teve que pagar. Mas, assim, a realidade da maioria dos brasileiros é que eles não vão, muitas vezes, atrás no sentido legal, jurídico dos direitos, porque é difícil, burocracia, tem o custo dos advogados. Mas, assim, esta é uma decisão muito acertada, porque o vínculo entre um paciente e um médico, ele é um vínculo de confiança, ele é um vínculo de qualidade. Então,
quebrar isso abruptamente é sim muito problemático. E os planos de saúde no Brasil, por um longo período, eles foram uma farra gigante em relação a reajustes necessários, em relação a solicitações abusivas em questões de saúde, e em relação até mesmo a obstáculos para determinados procedimentos que são necessários àquelas pessoas que são enfermas ou que têm essa necessidade. Então, que bom que essa decisão finalmente veio, mas ela corrige o passado. Vamos olhar até mesmo para melhorar os planos de saúde no geral e cobrar mais fiscalização deles. É isso aí, a ANS entrando no circuito, tentando botar o mínimo de ordem nessa história, também para reduzir as reclamações com os planos de saúde e também endurecendo as regras também para favorecer o beneficiário. Será que é pedir muito? Mas, pelo visto, estamos na direção certa. Quem vai nos trazer os detalhes agora sim é a Luciana Verdolim. Luciana, tudo bem, minha querida? Conta pra gente aqui, nos situe, por favor, como é que foi o movimento no tabuleiro político aí em Brasília para poder chegar a essas novas regras e qual é o impacto na prática. A palavra é sua. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, bom dia para o pessoal do estúdio. O que o governo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, melhor dizendo, está querendo? Garantir uma proteção maior ao consumidor brasileiro. Porque até então as regras, os hospitais, eles poderiam ser alterados, poderiam ser descadastrados sem qualquer tipo de penalidade para a empresa. E aí, o que a Agência Nacional de Saúde está entendendo a partir de agora? Que se o consumidor se sentir lesado, se tiver algum tipo de prejuízo, ele pode pedir a portabilidade. O que é a portabilidade? É a possibilidade de mudar de plano de saúde, mudar inclusive de categoria, sem perder a carência, o que é extremamente importante. Então, como é que era? Antes, as empresas de plano de saúde, elas poderiam fazer alterações na rede credenciada sem qualquer tipo de penalidade. A partir de agora, o beneficiário passa a ter direito a essa portabilidade se, por exemplo, for um hospital de referência, se 80% dos atendimentos, por exemplo, forem feitos naquele hospital descredenciado. Por isso, ele vai precisar indicar uma outra alternativa ao consumidor que não vai poder ficar prejudicado nessa história. Os beneficiários, antes, eles só tomavam conhecimento da exclusão no momento em que buscavam atendimento. A partir dessas novas regras da Agência Nacional de Saúde, isso muda. A partir do momento em que elas decidirem descredenciar um hospital ou um serviço, precisa avisar o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência. Uma internação anual, a regra antiga era assim, uma internação anual já eliminava a possibilidade de exclusão do hospital. A partir de agora, isso muda. Os hospitais menos utilizados poderão ser excluídos, sim, mas o consumidor terá os prestadores mais utilizados de referência e qualificados garantidos no plano de saúde. Uma outra mudança que foi feita pela Agência Nacional, a exclusão parcial de serviços hospitalares era feita sem regramento. A partir de agora, a partir dessa nova portaria, passam a ter critérios fixos, critérios definidos sobre a exclusão de serviços hospitalares para que não ocorra o que a gente está vendo isso. Uma falta de proteção ao paciente, uma falta de proteção ao consumidor. O objetivo é garantir mais transparência, é garantir um melhor atendimento na saúde do país. Valeu, Luciana, muito obrigado aqui pelas informações e já vou acionando aqui. Ninguém melhor, Diogo da Luz, conta pra gente. Parece que está tudo caminhando na direção certa para realmente trazer mais previsibilidade e também mais eficiência nesse mercado que é marcado muitas vezes pela esculhambação generalizada, né? Diogo. Tenho minhas dúvidas, Marinho. Tenho muita dúvida sobre isso. Muita gente vai lá, mas Diogo tá maluco? A ANS está vindo aqui para resolver um dos problemas sérios que a gente tem. Então vamos olhar com um pouco mais de calma. Vamos voltar ao século passado, quando se criou o SUS. O SUS veio para
estatizar, socializar a saúde no Brasil. E muita gente está satisfeita, especialmente na saúde básica. Só que ele começou inviabilizando as Santas Casas. Nós tínhamos 2.250 Santas Casas no século passado. E a ANS foi criado no ano 2000. Desde então, as Santas Casas vem enfrentando muitas dificuldades, diversas fecharam, outras estão insolventes, quase nenhuma está realmente bem, você se conta nos dedos quantas vão bem. E naquele tempo, quem assinou contratos de saúde na década de 80, na década de 90, antes da ANS, disse: eu não quero esse sistema do SUS, eu posso pagar e quero um sistema próprio. E tinha todo tipo de plano. Você tinha plano só hospitalar, só de saúde básica, individual, familiar, como quisesse. Depois que a ANS começou a criar normas e regular, quanto mais ela foi fazendo isso, foram diminuindo as variedades de planos, foram ficando mais caros, e ela sempre veio pontualmente tomando medidas que pareciam muito boas para nós, mas que no fundo me parece que no conjunto estão engessando o sistema, inviabilizando. As agências de saúde, os planos de saúde, melhor dizendo, não estão numa boa saúde financeira, as pessoas não estão satisfeitas, porque no fundo elas tentaram resolver privadamente e no final das contas recorreram ao Estado achando que ele ia nos salvar, e a minha impressão é que é justamente a interferência do Estado com a mão pesada que inviabiliza muito mais os planos privados de saúde. E fica aquela pergunta, né? Durso, Jess, como é possível um país em que basicamente algo em torno de 200 bilhões de reais são investidos pelo contribuinte, dinheiro do contribuinte na rede de saúde pública, mas ainda assim a esmagadora maioria dos brasileiros que, enfim, fazem o possível e o impossível para terem que se matricular, entre aspas, em planos de saúde privados, né? Que normalmente são dominados por grandes oligopólios privados. É uma situação que está posta. Como é que você vê especificamente, de modo mais amplo, e também essas mudanças da ANS olhando para frente de Aspeju? Então, compare com os Estados Unidos, na verdade. Os Estados Unidos têm um sistema de plano de saúde muito forte, né? Porque a saúde pública lá, basicamente, não existe, não é nada comparada à nossa com o SUS. E aí, no governo Obama, teve o Obamacare, que era um suporte ali para a lógica dos planos de saúde, um certo subsídio, por assim dizer, e a população acabou tendo uma melhora em termos de acesso. Mas a qualidade dos planos de saúde, que tudo se indica, que se mostra lá, muitas vezes caiu. Eu acho que é similar aqui ao caso brasileiro. E que, embora boa parte, a gente tem um investimento muito alto no SUS, eu sou favorável ao Sistema Único de Saúde, acho um bom modelo, não à toa países como a Inglaterra copiaram o nosso modelo, mas copiaram melhor do que a gente, né? Funciona, de fato, lá. Então, assim, apesar disso tudo, eu acho que a configuração do SUS, ela é muito mais problemática no que tange a execução, no que tange a gestão, no que tange os desvios que muitas vezes ocorrem dentro do sistema público. Mas, assim, eu acho um bom sistema. Mas, claro, que as pessoas em qualquer país do mundo tenham saúde privada ou pública, elas vão também poder optar por planos de saúde privados, porque elas querem frequentar os melhores hospitais. Inegavelmente, no caso brasileiro, isso é inegável quase 100%, porque tem hospitais públicos como o Hospital das Clínicas, da USP, que também tem uma qualidade absurda, e temos hospitais privados muito, muito bons pelo país. Então, quando a gente olha para isso, no final do dia, eu acho que é muito mais uma escolha individual para um grupo seleto de pessoas. Existe uma casta da sociedade que sempre vai preferir os hospitais privados, mas existe uma classe média e uma classe média baixa que faz um esforço muito genuíno e com muita dificuldade para pagar um plano de saúde, porque sabe que se um dia o pai precisar ser internado, talvez no sistema público não existam vagas. Talvez ele não tenha acesso ao melhor serviço. Talvez, como aconteceu lá no Hospital Pedro Ernesto, lá do Rio de Janeiro, pessoas morram na fila por ausência de leitos. E pessoas morram na fila porque os desvios da corrupção tiraram esses leitos. Então, por essa segurança, várias famílias no Brasil, elas fazem uso também dos planos de saúde com muita dificuldade. E aí, quando eu vejo o que o sistema, assim, um lobby muito forte dos planos de saúde faz no Brasil para criar barreiras e dificuldades, ou até mesmo para, num momento de tanta sensibilidade, você tem um exame ou uma cirurgia negado pelo plano de saúde, seu pai ou seu filho estão numa situação de emergência. Quem não vai pagar? Quem não vai fazer um empréstimo para pagar? Então, nestes momentos, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito claro com essas pessoas, sabe? E eu no final das contas, eu acho que o lobby desse setor é muito forte, que a gente tem que
tornar eles mais úteis para a população. Nós, no ano passado, falamos bastante sobre situações de pessoas com autismo, situações de pessoas que precisam de doenças raras, que precisam de medicamentos, que precisam de um suporte, às vezes psicológico, que também está dentro do plano de saúde, afinal de contas, saúde da mente também é saúde, e tem isso negado. Então, eu acho que o governo tem que ter seu papel fiscalizatório aqui, sim, e a ANS, nesse ponto, tem que cumprir o seu papel.